Já dissemos em outros momentos que não é objetivo da justiça restaurativa substituir o modelo formal de justiça. Então, não se trata de, ao assimilar o ideal restaurativo, deixar de fazer as coisas que hoje nós fazemos, deixar de cumprir as competências que hoje nós acreditamos serem próprias da atividade jurisdicional no campo penal. O que se espera, na verdade, é um aprimoramento das nossas competências enquanto atores do sistema de justiça criminal. Isso no sentido de não limitarmos as nossas ações, os nossos esforços a apenas identificar, verificar se houve violação da norma penal, identificarmos os autores, os responsáveis por essa violação e, posteriormente, no caso de condenação, aplicarmos a pena prevista em lei. O convite que a justiça restaurativa nos faz é para que nós adicionemos àquilo que já é cobrado pelo modelo tradicional, pelo modelo formal, a capacidade, a compreensão de que é importante olhar para o fato criminoso e buscar a identificação dos danos que foram causados a todas as pessoas de alguma forma por ele impactadas. Nos exige também que, a partir dos danos identificados, possamos perceber que tipo de necessidades surgiram para essas pessoas impactadas e de que maneira podemos moldar a nossa prestação jurisdicional no sentido de que a resposta estatal vá também ao encontro dessas necessidades das pessoas que sofreram as consequências do crime ou do ato infracional. Ou seja, para a justiça restaurativa, o crime não é apenas uma violação da norma penal. É uma violação a pessoas, a comunidades, a relacionamentos, violações essas que geram danos a uma série de pessoas que foram de alguma forma impactadas. E são exatamente esses danos o foco central da justiça restaurativa, o parâmetro a partir do qual se busca construir uma resposta diante de um crime, de um ato infracional cometido. Na prática, significa desenvolver espaços onde essas pessoas tenham a oportunidade de falar sobre a experiência vivida e, principalmente, sobre as consequências do crime em suas vidas. De que maneira o fato impactou no dia a dia da pessoa? Que tipo de rotinas a pessoa tinha e precisou suspender? Que tipo de rotinas a pessoa precisou adotar por causa da experiência vivida? Quais foram as consequências para as pessoas próximas à vítima direta? Que tipo de traumas, que tipo de medos a pessoa passou a carregar? Essas e outras informações vão nos auxiliar a construir um cenário mais próximo da realidade das pessoas impactadas, de modo que possamos ter melhores recursos para, na construção da resposta estatal, levarmos em consideração também todas essas necessidades. E essa resposta pode vir tanto no âmbito de um programa de justiça restaurativa, onde vítimas e ofensores tenham concordado participar e tenham tido a oportunidade de construir essa resposta de uma forma coletiva, compartilhada, como também nos casos onde isso não foi possível, por meio da nossa própria atuação. Percebam que, se conseguirmos desenvolver rotinas e processos que permitam transportar para o processo judicial as informações que foram colhidas no atendimento restaurativo, especificamente com relação às necessidades das pessoas de alguma forma impactadas, é bastante provável que, ao longo do processo, tanto as partes possam encaminhar ao juiz requerimentos que vão ao encontro dessas necessidades, como o próprio julgador, por ocasião da sentença de mérito, possa também levar em consideração essas necessidades. Um exemplo que acontece com muita frequência na minha atuação judicial. Que tipo de medidas cautelares representam o conjunto ideal para a proteção das reais necessidades e vulnerabilidades das vítimas? Muitas vezes nós presumimos que um determinado conjunto de medidas cautelares pode ser suficiente para atender essas necessidades. O que a minha experiência tem demonstrado é que, à medida que nós damos espaço, criamos espaços para que as vítimas sejam ouvidas, nós vamos percebendo que muitas vezes nós ficamos aquém do que a vítima espera e do que a vítima compreende como uma atuação eficiente do Poder Judiciário. Em muitos casos, o que a vítima espera e deseja como resposta estatal que vá ao encontro de suas necessidades é até muito menos do que eu estava disposto a determinar naquele caso concreto. Ou seja, na minha experiência, a criação de um espaço onde essas pessoas possam ser ouvidas e o desenvolvimento de rotinas que permitam que essas informações sejam transportadas para o processo judicial fez com que eu desenvolvesse novas competências, me ajudou a desenvolver um olhar mais amplo com relação ao que realmente as pessoas precisam e esperam como resposta estatal. Um outro exemplo de como a assimilação desse olhar pode mudar a nossa forma de entregar a prestação jurisdicional acontece nos casos de violência doméstica.
sem prejuízo da aplicação de uma punição diante de uma agressão cometida, por exemplo, uma lesão corporal no âmbito doméstico, se nós conseguirmos desenvolver competências que nos permitam investigar o caso por outro ângulo e identificar as causas reais que permitiram com que a violência se instalara naquela família, é bastante provável que nós possamos adicionar à nossa resposta estatal providências que possam ir ao encontro das reais necessidades e enfrentar as causas reais da violência naquela família específica. Enfim, à medida que nós conseguimos ampliar o olhar e passamos também a direcionar o foco, a nossa atenção aos danos que foram causados a todas as pessoas de alguma forma impactadas pelo crime, nós começamos a desenvolver competências que nos auxiliam a construir uma resposta estatal mais atenta às necessidades das vítimas, mais atenta às necessidades de todos que foram impactados pelo crime e que são sentidos, principalmente por eles, os destinatários do nosso serviço, como um ato de justiça, como um ato de proteção efetiva.